Teleaula Natal. Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, meu sinal em Libras é o punho cerrado com o polegar estendido, passando na parte de baixo do queixo da esquerda para a direita. Sou branco, alto e normalmente não uso barba. Então, dando continuidade à semana de aula, nós vamos para a aula 47, que é PCAs, Corrida de Orientação 1. A gente dividiu essa aula em duas, tá? Com o professor Rodrigo Bertrand. Nesse primeiro slide, a gente tem Secretaria Municipal de Educação identificando em cima, logo abaixo identificando a disciplina que é Educação Física e na parte centralizada a logo da formação de Educação Física. Nos próximos slides todos vão ter o fundo branco, com a logo no canto superior esquerdo. Nessa aula, no roteiro da aula, a gente vai, no roteiro da nossa aula, entendendo a corrida de orientação, a história da corrida de orientação, a corrida de orientação no Brasil, conceitos de orientação, navegação, tá? São duas coisas similares, são sinônimos, o pontos de controle, equipamentos e instrumentos de orientação e a utilização dos pontos cardeais, a bússola e aplicativos. E a gente vai ter uma prática do dia ao final da aula. Então, entendendo um pouquinho o que é a corrida de orientação. A corrida de orientação, simplesmente orientação, é um esporte onde o praticante se utiliza ao longo de uma série de pontos de controle, que a gente vai chamar de PC, durante a nossa aula, demarcados no terreno, utilizando para isso uma bússola e um mapa. Então, são os equipamentos que a gente utiliza principalmente. A sequência de passagem nos PCs, nos pontos de controle, é obrigatório e é preciso seguir os pontos em ordem sequencial do mapa. Nesse slide nós temos dois GIFs, duas imagens. Ao lado esquerdo nós temos um GIF que é um adulto com uma criança, ele orientando a criança na orientação com o mapa. E do lado direito nós temos um atleta, um praticante. Ele está chegando perto do prisma, que é um símbolo da corrida de orientação, e ele está chegando a um ponto de controle utilizando um chip de controle que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Continuando aqui entendendo a corrida de orientação, também conhecida como rally a pé. Na corrida de orientação, o atleta percorre os mais variados tipos de terreno, como campos, matas, trilhas e até áreas urbanas, porém as práticas tradicionais são realizadas principalmente na natureza. O objetivo é terminar o percurso no menor tempo possível. Para participar desse esporte, deve-se aprender a ler um mapa, manusear uma bússola, além de adquirir a habilidade de selecionar rotas seguras por meio do terreno desconhecido. Então, tem que aprender a ler o mapa, a utilizar a bússola, e a partir dessa leitura do mapa, vai poder escolher a rota mais segura e a rota mais correta. Nesse slide nós temos a imagem do prisma, que é um símbolo da corrida de orientação, tá? Que é uma pessoa correndo com um mapa na mão, e ele vai estar dividido na cor laranja e na cor branca. Dando continuidade aqui, as competições são para ambos os sexos, distribuídos por categorias que obedecem faixas etárias e graus de experiência do atleta. Tá? Então a gente vai ter por faixa etária e também pela experiência do atleta. As faixas etárias competitivas iniciam a partir dos 10 anos de idade e vão até os 90 anos. Cada faixa etária é subdividida por grau de dificuldade. A gente vai ter o fácil, difícil, muito difícil e elite. Além da modalidade a pé, que é a tradicional, a orientação pode ser dada com bicicletas, esquis, cavalos. Também há modalidades que é para as pessoas com deficiência, sempre com as devidas adaptações. Tá? Então a gente pode ter tanto tradicional a pé, como também a gente pode usar algum implemento, algum equipamento para poder realizar a prática. Falando um pouquinho agora aqui sobre a história da corrida de orientação. Tá? Então a corrida de orientação ela é muito praticada nos países nórdicos, a gente vai ter a Suécia, a Finlândia e a Noruega. Foi pensada para encorajar os jovens a utilizarem a natureza como meio de desenvolvimento físico e mental. Então tinha essa ideia desde o seu início em relação à prática na natureza, a esse benefício do desenvolvimento físico e mental. Ela foi idealizada pelo Major Ernest Kilander, militar e líder escoteiro sueco em 1918, observando a queda do número de praticantes em corridas rústicas e de cross-country, decidiu usar a própria natureza para motivar a participação dessas competições. Aqui ao lado direito nós vamos ter uma imagem do Major Ernest Kilander, em preto e branco, remetendo ao passado. Então, para vocês entenderem que essa ideia foi, além do desenvolvimento físico e mental desses jovens praticantes, também fomentar essa prática de práticas na natureza. Tá? Continuando aqui na parte história, por volta de 1935, com o aprimoramento dos mapas de orientação, melhorou o nível das competições.
Dessa forma, o corredor de longas distâncias ganhava as competições cede lugar ao participante que é bom orientador e que utiliza a sua aptidão física a serviço de sua capacidade de orientar-se corretamente, utilizando a leitura da carta, do mapa e a utilização da bússola, escolhendo a melhor rota. Então, era uma consequência que acontecia no início dessas provas. Como não se tinha uma dificuldade muito grande com uma orientação, então os grandes corredores eles ganhavam as provas. Percebendo isso, os organizadores começaram a trabalhar melhor a importância, a orientação, e a partir daí teve que ter um misto em relação à preparação física e também a capacidade de leitura dos mapas. Antigamente só predominava a preparação física. Nesse slide nós temos uma imagem em preto e branco mostrando atletas se orientando, eles são os praticantes correndo com o mapa na mão, remetendo à parte um pouquinho mais antiga dessa prática. A corrida de orientação no Brasil. Tá? No Brasil, a orientação iniciou-se na década de 1970 com a ida de 3 observadores ao 4º campeonato CISM. CISM é a abreviação em francês de Conselho Internacional de Desporto Militar, realizado na Dinamarca. Esses 3 observadores eles eram militares. Em 1971, o Brasil competiu no 5º campeonato do CISM, realizado na Noruega, obtendo o 9º lugar entre 11 concorrentes. A partir desse momento, o esporte começou a ser difundido entre militares. Já entre civis, o esporte iniciou-se aproximadamente nos anos 90 com campeonatos regionais. Então, a gente teve o início dessa prática junto aos militares, até para poder desenvolver a orientação por parte deles. E a partir dos anos 90, a gente tem a integração dos civis também. Tá? Nesse slide, nós temos uma imagem de uma atleta de orientação correndo, subindo um relevo, fazendo a corrida. A gente vai ter agora o conceito de orientação navegação, que é a capacidade de descobrir o caminho correto, o caminho certo, o mais rápido possível para um determinado objetivo, que é a meta, né, onde você quer chegar, utilizando para tal uma carta topográfica, que é o mapa, e uma bússola. Então a gente vai ter nessa parte da orientação, então você tem que saber ler o mapa, a carta topográfica e também saber utilizar uma bússola para poder escolher o melhor caminho. Tá? Então aqui nesse slide nós temos duas imagens. À esquerda temos uma imagem de uma praticante realizando a leitura de um mapa. Tá? E na direita nós também temos uma imagem que agora é um grupo de participantes se orientando utilizando a leitura de um mapa, discutindo qual rota tomar. Falar um pouquinho sobre os pontos de controle. A gente falou um pouquinho como funciona a prova e a gente vai falar agora sobre os pontos de controle. Na corrida de orientação, utilizamos um mapa para encontrar os pontos de controle definidos. Passar por esses pontos é obrigatório, junto com o prisma, que é o que simboliza esse ponto de controle, também é um símbolo da prática de aventura, da corrida de aventura, terá um picotador ou um sistema de controle eletrônico. A gente vai ter uma ou outra opção ou as duas opções. Tá? Esses pontos de controle são locais durante a prova que você deve passar para mostrar que você conseguiu se orientar durante a prova. No slide nós temos duas imagens, nós temos um GIF na parte superior, a primeira imagem, que vai apresentar o ponto de controle. Então a gente tem aqui o ponto de controle, que é uma haste presa no chão, onde tem um prisma pendurado. A gente vai ter a parte tanto eletrônica à esquerda como um grampeador na parte da direita. Tá? E logo abaixo a gente vai ter um praticante, ele está agachado, utilizando o grampeador para poder marcar o gabarito, que a gente vai chamar que é um papel onde ele deve fazer a marcação. Tá? Se a pessoa está utilizando a parte digital, o chip, ele não tem o gabarito, ele vai, encosta o objeto e ele faz a leitura. Tá certo? Então ele vai marcar para poder se orientar. Continuando sobre os pontos de controle. Então, no ponto de controle a gente vai ter o picotador, que ele funciona como um grampeador, só que ele fura o cartão de controle, deixando nele uma espécie de código. Então, na hora que você grampeia, ele vai ter cada um vai ter um furo, uma perfuração diferente. E para o controle eletrônico, utiliza um chip que é o SICAR. Então, ele vai chegar lá, esse chipzinho, você vai tocar no ponto de controle e ele vai fazer a leitura e dizer que o atleta passou por lá. E deve também seguir a sequência correta. Tá? Então nós vamos ter duas imagens. Lá à esquerda nós vamos ter a imagem do grampeador grampeando o gabarito. Então o praticante ele vem,
e está fazendo o grampeando, marcando o gabarito, o papel com o símbolo com o código que ele precisa. E do lado direito nós temos uma imagem, um GIF, que o atleta está se aproximando e encostando esse chip para poder marcar o ponto de controle que ele passou. A gente vai falar um pouquinho sobre os instrumentos, equipamentos e instrumentos de orientação, tá? Os principais instrumentos que nós temos a bússola e o mapa de orientação. Aqui nós temos as duas imagens. À esquerda nós temos a imagem da bússola. Essa é uma bússola normalmente que é utilizada pelos praticantes de corrida de orientação, que ela tem uma régua. Nessa régua está a bússola presa, então você consegue colocar a régua em cima do mapa e você consegue medir tanto a distância, que você tem uma escala no mapa, os centímetros, que você consegue ter uma ideia da distância, quantos metros está de cada ponto, e você usa a régua para poder se orientar, tá? Você vai usar a bússola para poder fazer a orientação. Do lado direito a gente vai ter um mapa de orientação. Nesse mapa de orientação a gente vai ter delimitado o local, ele vai colocar as características do local, tá? Esse mapa da cor magenta ele vai mostrar os pontos de controle e o caminho a ser seguido. Também nós vamos ter na cor verde demonstrando a vegetação, e na cor branca algumas linhas que vai demonstrar o relevo. Então o atleta ele olhando para o mapa ele vai conseguir identificar através de cores que ele já tem que saber ler, ele vai identificar as características do local, tá? Para a gente poder, uma prática, para que vocês possam entender um pouquinho, até para poder se orientar, a gente tem que entender o que são os pontos cardeais, tá? Para poder saber se orientar, o norte, sul, leste, oeste. Então, pontos cardeais, denominados pontos cardeais, constituem uma das diversas opções de orientação para podermos utilizar no nosso deslocamento. Se eu não tenho uma bússola, eu posso utilizar esses pontos cardeais para poder me orientar. Eles são localizados de várias maneiras, por meio de observação do Sol, poente ou da Lua nascente. Ambos nascem no leste e se põem no oeste. Os 4 pontos são norte, que tem na sigla N, sul na sigla S, oeste, que pode ser O, ou W, que é west em inglês, e o leste, que é em L, de português, e o E, que é de east, que é em inglês, tá? Então, os pontos cardeais, a gente tem aqui duas imagens nesses slides. Primeiro, no primeiro slide à esquerda, nós temos uma pessoa que ela está parada, tá? Ela vai aparecer de costa para a imagem, ela vai estar com os braços abertos, e o braço direito apontando para o nascente do sol e o braço esquerdo para o outro lado. Ele vai estar nessa posição com o braço direito apontando para o sol, no nascente do sol, ele vai estar apontando para o leste, o braço esquerdo para o oeste, vai estar de frente para o norte e de costa para o sul. Na outra imagem a gente tem os pontos cardeais representados, que é como se fosse uma estrela, na parte superior o norte, na parte inferior o sul, na parte direita o leste, na parte esquerda o oeste. Então agora a gente vai ter a prática do dia com o professor Rafael falando sobre os pontos cardeais, uma forma de você poder entender esses pontos. Olá, me chamo Rafael Mendes e sou professor de Educação Física da Rede Municipal de Natal. Atualmente trabalho na Escola Maria Madalena. Hoje, na prática do dia, iremos identificar os 4 pontos cardeais. A identificação dos pontos cardeais é uma etapa muito importante para a corrida de orientação, pois são pontos de referência utilizados para a orientação dos mapas e que valem para todos os lugares. Agora eu te pergunto, estando na sua casa ou na escola, você sabe onde o sol nasce e onde ele se põe? Esta pergunta é importante porque é acompanhando o movimento aparente do sol que descobrimos o lugar onde estamos. Os pontos cardeais foram definidos justamente a partir da observação do movimento aparente do sol. Em qualquer lugar da superfície da Terra, o sol sempre nasce do mesmo lado e se põe no lado oposto. No começo da manhã, o sol pode ser visto em um ponto na linha do horizonte. Este ponto é chamado de nascente. Por convenção, chamamos de leste o lado em que o sol nasce, abreviado com a letra L ou E, que significa leste em inglês. O lado oposto chamamos de oeste, abreviado com a letra O ou W, que significa oeste em inglês. Se você apontar a mão direita para o nascente, isto é, para o leste, à sua frente está o norte, às suas costas o sul e à esquerda o oeste.
Para facilitar o trabalho de orientação, geralmente os mapas têm a direção norte na parte superior da folha de papel. Assim, o leste está sempre à direita, o oeste sempre à esquerda e a direção sul fica sempre abaixo. Agora, convido você a ir até a parte externa da sua casa e encontrar os pontos cardeais. Apenas como exemplo, eu me encontro agora na Escola Maria Madalena. São 10 horas da manhã e o sol se encontra à direita da minha cabeça. Estenda o braço direito para o lugar onde o sol pode ser visto ao amanhecer. Nessa direção está o leste. Levante o braço esquerdo e neste sentido estará o oeste. À minha frente encontrará o norte e atrás estará o sul. Norte, sul, leste e oeste são os pontos cardeais que nos orientam.